Tem muita gente que está sofrendo, irmãos, porque não tem as suas expectativas sanadas. Eu disse aqui no comecinho que a irmã me perguntou, a irmã Viviane, eu falei um pouquinho, mas eu sinto a necessidade de falar um pouco mais a respeito desse assunto que tem tomado as pessoas da depressão. A depressão é uma pressão contrária. Não existe depressão que venha de dentro para fora, irmãos. Não existe. Toda depressão ela é algo que está fora, que exerce uma pressão muito grande na pessoa e ela passa a se sentir deprimida, oprimida por aquela situação. Então, uma depressão, para que ela possa ser sanada, para que ela possa ser de fato curada, ela tem que sofrer uma pressão de dentro para fora, para repelir essa pressão que vem de fora para dentro. Então, nesse sentido, o que pode estar trazendo depressão para a pessoa? Assuntos mal resolvidos, mal compreendidos, coisas que era uma expectativa muito grande, mas que não alcançou. Então, são várias coisas, né? Pode ser problemas aí também de relacionamento. Então, são vários, são N coisas que podem trazer essa depressão. E a pessoa se sentir depressiva, deprimida. E, normalmente, o primeiro ato de uma pessoa deprimida é ela se ausentar, ela se excluir, ela sair fora daquilo que é o habitat natural dela, a forma de vida dela. E sempre isso acontece, como eu estou dizendo, porque há uma falta de pressão interna tentando repelir a pressão externa que ela está sofrendo. Isso tem tratamento no meio médico, científico, né? E também pode ser ajudado com o meio espiritual, uma compreensão espiritual. Isso ajuda muito também. Então, eu disse para os irmãos que quando nós ouvimos algo de Deus, uma palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela não pode trazer nenhum tipo de expectativa para nós. Quando eu falo assim, irmãos, eu vou ser taxado como louco, eu sei disso. Muitos vão dizer, esse irmão é doido falar um negócio desse. Como que Deus me fala uma coisa e isso não vai gerar em mim uma expectativa? Eu estou dizendo isso para você porque não é essa a intenção de Deus, irmãos. Eu tô falando, a intenção do nosso Pai não é gerar expectativas em nenhum dos seus filhos. Porque toda a palavra de Deus, ela é a revelação do próprio Deus. E Deus não é uma expectativa. Deus é uma realidade. Deus, ele é eterno. Então, a palavra de Deus, ela é uma palavra eterna. Não é uma palavra para que eu bote sobre ela uma expectativa para ver se um dia aquilo aconteça. Pode ser que sim, pode ser que não. Para Deus não existe isso, tá, irmãos? Essa expectativa, ainda que seja uma expectativa de algo positivo, tá? Estou expectando algo positivo, não pode ser para mim um talvez seja, ou um quem sabe será. Então, que bom que fosse. Não deve ser assim. Eu vou dar a oportunidade para a irmã Viviane falar. Pode falar, irmã Viviane. Isso que o irmão falou, eu vivi muito. Eu já cheguei até a fazer tratamento para depressão. E, e eu senti uma tristeza muito profunda, porque eu achava, eu criava essas expectativas e as coisas não aconteciam. E eu achava que eu era culpada, porque eu tinha fé, porque eu não conseguia ler a Bíblia como muitos liam, porque eu não ia com tanta frequência que as pessoas iam na igreja. Então, eu sempre me culpei. E aí eu fiz tratamento, eu fui em psicóloga, tomei vários remédios, nenhum remédio fazia efeito, nenhum. Aí eu cheguei num ponto que eu falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível. Remédio nenhum resolve meu problema. Aí que eu comecei a ver que o problema era exatamente isso que o irmão estava falando. E eu já passei por várias situações
E nesses últimos 2 anos que eu fiquei sem salário, meu esposo também, que a gente foi para o INSS, eu resolvi olhar para Cristo. Antes eu não olhava para ele, eu enxergava ele, como o irmão disse, uma coisa assim, uma divindade, entendeu? Então, como eu precisava fazer algo para ele, fazer algo para mim, e eu não conseguia, então era muito difícil. Dessa vez foi diferente. Eu olhei para Cristo, eu falei para Deus o seguinte, falei, Senhor, eu estou em tuas mãos. Não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer para minha vida. O que o Senhor fizer por mim é o que eu quero. Entende? Aí eu vi as coisas caminhar. Queria deixar isso registrado, porque faz pouco tempo que eu conheço o Evangelho Orgânico, mas hoje eu vejo que esse processo vem de longe. E tudo que eu passei foi para me trazer hoje aqui, entendeu? Então, queria deixar isso registrado. Amém? Amém, irmã. Amém. Pode falar, Cileide. Eu quero dizer que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito, né? E a depressão é uma doença da alma. E, conforme o irmão Serginho digitou aí, que nas igrejas fala que é um espírito opressor. Então, os irmãos procuram desesperadamente ajuda na igreja, aí eles colocam o espírito opressor, aí eles se angustiam, aceitando que ele está com esse espírito, aí é a luta para tirar esse espírito, enfim. A depressão, o ser humano é normal, ele oscilar momentos depressivos. O que passa a não ser normal é permanecer depressivo. Então, é natural a gente se deprimir, mas é uma doença da alma. E mesmo a medicina não trata com carinho isso daí, porque a pessoa está oscilando várias vezes na depressão. Aí vai e procura uma ajuda e fala, tá bem, fez a unha, tomou banho. Então, assim, começa a dar atenção quando a pessoa está no fundo do poço, quando ela jamais não levanta. Então, teria que ter uma atenção mais. Nós, os irmãos, quando percebem um irmão oscilando assim, dá uma atenção, e no particular, tentar uma conversa. A medicina também vê a pessoa, se a pessoa falou que ela está oscilando, está com um momento depressivo, ela está falando a verdade, então tem que escutar mais que a pessoa, mas não é o espírito dela está perfeito, é a pura alma que a pessoa quer trazer o dia de amanhã no hoje. O depressivo, ele não olha o hoje. Hoje ele vê tudo tempestade, tudo terrível, ele se desvaloriza, ele desvaloriza o que tem, aí ele fica pensando no amanhã, ele é ansioso, ele quer que resolve tudo, então ele começa a trazer tudo para ele, ele não consegue olhar que ele é lindo, ele é perfeito, tá tudo fluindo perfeito ali ao redor dele, né? Que o que ele pode fazer ali, ele está fazendo, o que não dá para fazer, não é com ele, está tudo fluindo perfeitamente conforme o propósito de Deus e se acalmar. Então, às vezes, ele precisa de uma ajuda dos irmãos espiritualmente, não é que é espírito incorporado nele, uma ajuda, um fortalecimento para ativar essa alma dele aí, e uma ajuda, às vezes, de um remedinho, que não é o fim do mundo, né? A palavra ajuda muito esse irmão. Um abraço, um café. Amém, irmãos? Amém, irmã Cileide. Ô, Muito bom. irmão Arlindo, eu posso dar uma sugestão? Eu sei que o irmão é muito ocupado e deve ser difícil, mas seria interessante se o irmão pudesse, quando pudesse, fazer vídeos curtos, tipo 3, 4 minutos, falando sobre isso, porque Isso. fica mais fácil para a gente mandar para a pessoa que está com esse tipo de problema e ela assistir do que, tipo assim, um estudo que passa de 30 minutos, entendeu? Porque a pessoa aí, ela, tipo assim, ela não vai se interessar tanto. E talvez com um vídeo curto, tipo de 3, 4, 5 minutos, a pessoa assiste e aí ela vai procurar algo mais longo, entende? Isso. Perfeito. Sempre tem pessoas que não dá para você mandar um estudo, você tem que mandar um vídeo curtinho, sempre fortaleça
A minha irmã fortaleceu aí as ideias. Amém. Muito bom. Depois a gente faz um compactozinho das nossas falas aqui. Vamos fazendo vídeos curtos para ajudar os irmãos, então. Então, todas as vezes que você vai lidar com uma pessoa dessa, você começa a perceber que o que começou a gerar essa depressão foi alguma coisa que ela foi gerada uma expectativa, e essa expectativa foi muito mal sucedida, né? E você vê que existem personagens bíblicos, irmãos, que gerou expectativas que foram bem sucedidas e ainda assim eles se deprimiram. O caso do Jó, do Elias, né? O Elias mesmo, ele gerou expectativa em cima de vitórias. Ele achou que quando ele vencesse os 400 profetas de Baal lá, o problema estaria resolvido. E quando ele percebe que não estava mais resolvido, que o problema não foi resolvido naquela vitória, ele se deprimiu. O Judas também, irmão, ali. O Judas também foi uma depressão que ele teve ali pela opressão de fora. Isso, exatamente. Então são vários personagens, né, irmã Cileide, que são trazidos aqui para que a gente veja isso na história. Então, tudo isso gerou por quê? Porque a pessoa achou que algo que ela expectava, que ela idealizava, que era o correto para ela, não deu certo, irmão. Aí começou a gerar o pânico, o medo, a depressão, e cada vez Vício. isso foi afundando mais na Às vida vezes a dela. pessoa se entrega para o vício também. Também. Uhum. É quando ela não consegue viver a arte da vida, ela vai sempre no certo e errado, e isso Ela entra por derruba uma ela. válvula de escape, ela procura uma válvula de escape para poder fugir da realidade. Exatamente. Até a vida, né? Verdade. Quantos É o que acontece. desistem da vida? Amém. Então, eu estou batendo nessa tecla agora, irmãos, nesses últimos encontros nossos, para dizer para os irmãos, principalmente aqueles que estão chegando, os novatos aí, que não conhecem a nossa forma de trabalho aqui, eu estou falando muito de um mesmo assunto de diversas formas. Por isso que eu li a carta do apóstolo Paulo hoje, que ele fala ele não se cansa de repetir um assunto, e seria bom que as pessoas entendessem e compreendessem esse assunto que está sendo repetido várias vezes. Toda palavra de Deus, toda resposta de Deus, a vontade de Deus, a natureza de Deus, o que provém de Deus, o que vem de Deus para nós, não pode gerar expectativa, irmãos. Isso aqui é a coisa mais séria que eu estou falando com vocês nesses últimos dias. Não pode gerar expectativas. Irmão Arlindo, eu ouvi a live do irmão Marcos, o irmão falando, o irmão Marcos falando, isso gerou em mim expectativa. Tá errado, irmão, não pode gerar expectativa. Aquilo ali tudo, esse trabalho todo, só tem um objetivo. Só, um objetivo é único. É fazer com que você entenda que a sua vida deve ser movida de convicção e não de expectativa. Expectativa causa o mal, ainda que seja expectativa positiva, mas causa o mal. Expectativa causa frustração. Expectativa que não se resolve, ela causa depressão. Por isso a convicção é necessária. Então, quando essa palavra que eu ouço da parte de Deus gera em mim uma expectativa, ainda que seja positiva, a minha vida, irmãos, ela começa a ser uma vida de um talvez seja. Eu tô repetindo isso várias vezes para os irmãos, porque isso aqui é muito sério o assunto que eu estou falando. Expectativa me causa um talvez seja. Ah, o que está acontecendo? Olha, talvez o meu problema seja esse. Há um talvez seja aí. Né? Qual que é a resolução? Ah, que bom que fosse isso a resolução. Sempre expectativas. Quem sabe será assim? Expectativa. Então, tem muita gente que está vivendo uma vida de expectativa. A pessoa está existindo dentro de uma ideia, de uma expectativa, irmãos.
E ela viveu assim muitos anos. E vive assim até hoje. Então, aquilo que Deus nos prometeu, Deus prometeu para mim, prometeu para você, nunca foi, irmãos, um talvez seja. Deus nunca prometeu um talvez seja. Deus nunca prometeu para nós um quem sabe que isso fosse assim. Deus, ele nunca prometeu para mim um quem sabe será. Aquilo que Deus prometeu sempre foi e sempre será um assim é. Os irmãos estão entendendo? Tudo que vem de Deus é um assim é dessa forma. Tudo que gerou expectativa não foi algo que Deus me disse, foi algo que eu entendi, mas não que Deus falou. Por quê, Maurindo? Porque Cristo, o nosso Jesus, ele nunca foi um salvador de mim, irmãos, como se ouve por aí. Cristo nunca foi um salvador de mim. Ele sempre foi um salvador para mim. E assim também ele não é um salvador de você. Ele é um salvador para você. Então Cristo não vem salvar meus planos, minhas ideias, meus projetos. Cristo não é um ajudador que vem colaborar comigo naquilo que não deu certo. Por isso que nós nunca vamos corrigir nada que está para trás. Então, se o que está me causando o problema depressivo foi algo que está para trás, e eu vou a Cristo para resolver isso, para que Ele resolva isso, irmãos, eu estou gerando expectativas e não estou sendo movido de convicções. Porque eu penso que Deus vai corrigir aquilo que ficou para trás. E Ele não vai corrigir o que ficou para trás. Ele não é um salvador de mim. Por que que Ele é um salvador para mim? Porque Ele não corrige o que eu fiz de errado. Ele não veio para que eu possa ser corrigido naquilo que eu errei. Porque não há como corrigir, irmãos, aquilo que está lá atrás. O que ficou, o que passou, não tem como corrigir. Então, a proposta de Deus sempre é e sempre será uma orientação. Ele vai sempre trazer uma orientação, uma proposta de orientação para nós. Não é corrigir um erro, é orientar a pessoa, ainda que ela errou. Amém? Vou deixar a Cileide falar. O que eu quero dizer aí, fortalecendo isso que o irmão falou, que para cada um de nós que estamos aqui, para cada um que for assistir esse vídeo, que o que a gente fez até agora, as informações que chegou até agora, nós fizemos, cada um fez o melhor que podia com essa informação, tudo aquilo que a pessoa acha que deveria ter feito melhor, alguma coisa, ficou para trás, então tem que ver, seguir daqui para frente. Então, muitas pessoas deixam de fazer o 100% dele hoje, gastando energia pensando no que aconteceu ontem, que não dá para mudar, só seguir um propósito. As informações que eu tive, seja na igreja, ou dos meus pais, ou tudo, foi o que eu consegui naquele momento, foi um propósito, foi o que era para chegar naquele momento. Então, temos que pegar o de hoje para frente, e seguir, não adianta ficar deprimido, pensando no que passou, no que fez, né? Tem que seguir de hoje. Cada um fez até hoje o melhor que conseguiu. Então, pega hoje, a partir das informações, e tenta fazer cada vez o seu 100%, né? Deixar de ser o dízimo 10% e ser o 100% daqui para frente. Deixa o que passou, já foi. Não tem como mais, não adianta, não é remédio, não é oração, não é nada que vai resolver o passado, é de agora para frente. Amém, irmãos? Amém. Ótimo, Pessoas ótimo, também irmã Cileide. muita coisa, né? Elas acham que para ser curado, ela tem que esquecer. Ela tem que nunca lembrar que ela passou por alguma coisa ruim.
E, na verdade, não é isso. Você só é curado quando você não permite que aquela dor, aquele sofrimento, comande a sua vida. É aí que está a cura. Não é Irmã, o sofrimento. irmã Viviane, e os depressivos, sem eles perceberem, inocentemente, eles se tornam egoístas, achando que só eles tiveram problema, só o problema deles é maior. Então, eles, sem querer, tadinho, se torna egoísta. Ele não consegue ver que todo mundo, nós que estamos aqui, cada um passou um percurso, cada um atravessou um deserto para hoje estar aqui tentando ser o 100% com Jesus daqui para frente, entendeu? Sim, verdade. Exatamente. Então, para a pessoa que está ouvindo a gente aí, que está atravessando esse problema, ou conhece alguém que está atravessando esse problema, depressivo, quadro severo, então, como a gente está dizendo aqui, irmãos, não tem a ver com relação de corrigir o que está errado, o que foi feito no passado. Não tem como corrigir o passado. Por isso que a proposta de Deus é sempre o quê? A orientação. Sempre a proposta de Deus é a orientação para nós. Não é corrigir um erro. Então, muitas pessoas trabalham pensando em corrigir erros. E esse trabalho de tentar corrigir erros, talvez tenha sido o problema que a pessoa está vivendo. Por ela ter uma expectativa de correção e ela não consegue corrigir, e não consegue aceitação, como foi dito aqui, ela se deprime. Essa pressão externa começa a deprimi-la. Então, quando você tentar corrigir um erro, você tenta ser diferente de sua mãe, porque você acha que sua mãe errou, ou seu pai, né, errou, a pessoa tenta ser diferente. Aí ela pensa que ela deve ter uma vida que nunca teve. Isso vai ser a solução para o problema que ela está enfrentando. Eu preciso ter uma vida que eu nunca tive. Ou talvez a frustração dela é porque ela sempre quis dar algo para um filho, para alguém que ela nunca teve, que os pais dela nunca pôde dar para ela também. E tudo isso que a gente está falando aqui, irmãos, tem gerado problemas depressivos, tem gerado expectativas. E essas expectativas são pressões externas que estão fazendo com que haja essa depressão na alma da pessoa. Então, o próprio apóstolo Paulo, quando ele está falando a palavra, ele diz assim, olha, uma coisa eu aprendi, nós devemos aprender sempre, né, irmãos, com as coisas de Deus. Eu não teria cobiçado se alguém não tivesse me dito, não cobiçarás. Olha só que coisa, né, irmãos? Em que isso pode estar nos ajudando, irmãos? Então, a orientação de Deus é o quê? Não cobiçar? Essa é a orientação de Deus? Não cobiçar? Para muitas pessoas, quando ele olha para a palavra, ele vai dizer, não, a orientação de Deus é não cobiçar. Só que eu não vejo, irmãos, dessa forma. Eu não vejo que a orientação de Deus seja essa. Então, a orientação de Deus que eu vejo não é cobiçar. Porque quando você pensa em não alguma coisa, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Quando você entende que a orientação de Deus é um não alguma coisa, o que passa a ser a sua referência? O que se torna a sua referência? Se a orientação fosse não cobiçar. É o que tem acontecido com as pessoas que estão sendo deprimidas. A referência da pessoa é exatamente o quê? Aquilo que você quer deixar. Se eu digo para você que a orientação é um não, então aquilo se tornou minha referência, irmãos. Então aquilo que eu mais quero abandonar se tornou minha referência. Como que eu vou deixar algo que para mim se tornou a minha referência? Eu sei que os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo isso aqui. Isso aqui é para te ajudar, irmão. Isso aqui é para trazer para você a condição de você expor e viver a sua vida a partir de uma pressão que venha de dentro para fora e vencer a depressão. Então, a sua referência não pode ser algo negativo.
Porque para muitas pessoas que estão deprimidas, a referência dela sempre é o negativo que ela quer vencer. Então, ela vive como referência em cima daquilo que ela quer vencer. Se a minha referência é um não cobiçar, eu estou usando a palavra não cobiçar aqui do apóstolo Paulo para trazer aqui um exemplo, tá, irmãos? Poderia estar usando qualquer outra passagem. Então, se é exatamente aquilo que eu quero deixar, se torna a minha referência, então como que eu vou deixar? Então, como que uma vida pode ser transformada por intermédio de uma referência negativa, irmão? Não vai ser transformada. Então, a vida de uma pessoa, para ela ser transformada, ela tem que ser transformada numa referência o quê? Positiva e não negativa. Então, aquilo que eu quero deixar, essa referência, ela se torna para mim algo que jamais vai transformar a minha vida. Essa referência não me transforma, porque o meu referente é negativo. Então, nós não temos que rejeitar o que nos aconteceu de errado. Você que está sofrendo aí, deu errado, não rejeite isso. Igual a irmã Viviane falou, aprenda a conviver com isso e a vencer isso. Nós não temos que rejeitar o que aconteceu de errado. Nós temos que tentar corrigir o que estava errado? Também não. Não rejeito e não tento corrigir. Por quê? Eu tenho como corrigir o passado? Não tenho. Então, nossa vida não pode ser uma vida de negação e nem uma vida de correção. Nossa vida, preste atenção, ouvinte, a nossa vida tem que ser uma vida de direção, irmãos. Jesus, ele é a nossa direção. Ele não é o nosso certo e o nosso errado. Jesus, ele é uma referência de direção. Se eu tentar corrigir, se não houver uma aceitação, se eu tentar negar, isso vai trazer uma transformação de vida para mim? Não vai. Infelizmente não vai, porque a referência minha tem sido negativa. Então, eu só vou saber o que é a vida de Deus para mim, irmãos, se eu reencontrar a minha direção. Como que eu vou saber? Reencontrando a minha direção. Sabendo, vivendo a direção que Deus tem para mim. Entendendo essa direção. Então, eu tenho que ser reorientado na direção. Eu tenho que voltar para a direção daquilo que Cristo tem para nós. Então, não é o que eu vou corrigir. Eu não vou corrigir nada, mas eu vou estar perfeitamente orientado. Então, quando eu entendo essa orientação, eu não estou mudando alguma coisa diferente. Eu não tenho que mudar o que foi diferente na minha vida, irmãos. Ou você tem que mudar alguma coisa que foi diferente na sua vida. Você não tem que corrigir os erros que alguém cometeu com você. Porque o negativo, do negativo, não será necessariamente uma revelação positiva. Então, quando o apóstolo Paulo fala da cobiça, que eu trouxe o versículo aqui para trazer uma referência para os irmãos, ele aprendeu a cobiça pela não cobiça. Por isso que a orientação de Deus não é não cobiçar, é amar. Se eu voltar à direção de Deus, que é amar, eu não vou cobiçar. Mas o meu esforço de não cobiçar não vai me ensinar a amar. Então, olha a referência, irmãos. Se eu me esforçar para não cobiçar, isso me ensina a amar? Não. Mas se eu aprender a direção de Deus, que é amar, eu serei uma pessoa que não vai cobiçar. Então, essas associações você tem que fazer na sua vida. Por isso que muita gente vive uma vida de negação. Você não tem que negar seu passado. Você tem que, ao ser orientado, a sua vida possa redimir o seu passado. Na orientação, a sua própria existência de vida vai redimir o seu passado. Exatamente como foi dito aqui pela irmã Viviane. Você tem que, ao reorientar a sua vida, passar a entender o seu passado e saber que o seu passado é parte da sua vida.
que aquilo ali, que foi de certo ou de errado, ainda que seja errado ou certo, que aconteceu com você, é parte da sua construção. Aquilo ali foi o que gerou você, aquilo ali foi o que te construiu. O que você olha e vê que a sua família errou com você, ou que seu pai errou, que sua mãe errou, ou alguém errou com você, aquilo ali é parte da construção da nossa vida. Se eu não for orientado, eu estou querendo negar parte daquilo que construiu a minha construção. Então, eu não posso negar aquilo que me fez ser quem eu sou hoje, irmãos. Aquilo que sua mãe fez de errado com você, ou seu pai fez, ou a sociedade fez, qualquer violência que você tenha sofrido é parte da sua construção. Quando você redireciona isso, quando você orienta isso no seu verdadeiro propósito, toda essa construção é redimida e não negada. Então você não nega o seu passado, você reorienta, você redime por intermédio de uma direção. Então você não salva apenas você mesmo, você salva toda a história que você representa. Então você não é salvo nas suas expectativas, você é salvo na sua esperança, porque agora você sabe que a vida que Deus projetou para você não é possível ser destruída. Quando Deus fala com Josué, ele diz: ninguém te poderá resistir. Olha que palavra, irmãos. Essa palavra você tem que tomar para você. Ninguém te poderá resistir. A depressão poderá te resistir? Não, não pode te resistir. Mas está resistindo, irmão Arlindo. Eu estou sendo vencida. Estou sendo vencido por essa depressão. Mas a orientação é, Josué, ninguém te poderá resistir. Aí eu pergunto para vocês, existia uma proibição para que ninguém resistisse o Josué, irmãos? Não existia. Ninguém estava proibido de resistir a Josué. Tinha alguém proibido de resistir a ele? Não, então não existia uma proibição. Nunca foi uma proibição. Ninguém está proibido de nos resistir, irmãos. Então você tem que entender isso aqui. Então isso não é uma proibição. Mas ninguém será capaz de oferecer uma resistência que torne impossível o projeto de Deus. Essa é a orientação, irmãos. Ainda que se levante pessoas para poder resistir. As pessoas podem tentar resistir. Não está proibido, porque Deus não colocou proibição. Deus colocou o impedimento e não a proibição. E qual é o impedimento? Enquanto a minha vida não está funcionando, existe um impedimento. Não é porque Deus me abandonou ou porque a minha vida acabou, ou porque eu não tenho a bênção de Deus. É porque eu simplesmente virei o meu olhar para aquilo que não é o absoluto de Deus para a minha vida. Esse é o impedimento, irmãos. Então, o impedimento que está resistindo aí, sou eu que estou causando na minha própria vida. Essa pressão externa que eu estou vivendo, ela só pode ser vencida o dia que eu entender esse absoluto de Deus para a minha vida. Essa vida consciente de um Deus absoluto, de um Deus real, de um Deus verdadeiro. Aí essa pressão que é externa, que está vindo a mim, ela é vencida por aquilo que eu exerço de pressão interna para expulsá-la de mim, para vencê-la em mim. Amém, irmãos? Eu acho que eu vou parar por aqui por causa do horário. Se ficar alguma dúvida, a gente conversa nos nossos próximos encontros. Espero que esse vídeo seja um vídeo que ajude pessoas aí que são necessitadas de ouvir uma palavra para que elas possam vencer também esse problema que é tão recorrente, que está aí destruindo tantas vidas, que é o problema de depressão, baixa estima, pânico, medo, e é um problema desse século. Amém? Um dos motivos colaborar. de grande suicídio de muita gente. A gente vê né? pessoas depressivas que
é um sofrimento muito grande, né? Essa confusão, essa dificuldade que eles veem, tudo é problema, mas eu já vi pessoas depressivas que ela achava que estava sofrendo muito, até que descobriu um câncer. Aí ela arrependeu do tempo que ela ficou perdendo depressiva, como uma também que teve que amputar a perna. Falou, poxa, agora eu tenho um motivo aqui, uma razão, como eu perdi tempo depressiva, achando tudo errado, tudo contra mim, tudo, e não curti, agora estou sem a perna, a outra, agora eu vou ter que tratar esse câncer. Está entendendo como que é uma situação criada na própria mente, a alma da pessoa que está fraca, conturbada? Então, tudo é muito forte. Agora, eu já conheci, o Arlindo conhece essa história, nem é uma história, é real. Eu conheci uma pessoa, uma amiga minha, ela, uma semana antes dela se suicidar, ela estava tão mal de depressão, ela estava muito mal mesmo, eu fui visitar ela 2 vezes, faltava 3 dias para ela se suicidar, eu fui ver ela falava assim, ai, Dô, eu não estou bem, eu estou dormindo do lado do meu marido, eu sinto a coberta se mexer. Ela estava tão perturbada, mentalmente, espiritualmente, ela estava tão opressiva, e realmente ela se suicidou. Um dos motivos que leva a pessoa a se suicidar é a depressão. Verdade. Acaba com a vida da pessoa. É só a depressão que te suicida, não Ela existe outra deixou o coisa. marido e um casal de filhos. Os filhos eram novos. O menino tinha 7 anos e a menina tinha, acho que 10 ou 12 aninhos. Acabou com a vida. A vida inteira, né? Não foi só com a vida dela. Então, Se essa família, essas crianças não entender quem elas são, é muito difícil. Aí entra a parte, né, que Pedro andou sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Cristo, ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele começou a olhar dos lados, que ele se achou incapaz de andar sobre as águas, que achou que ia afundar, ele começou a afundar. Por isso que entra o foco. O foco é Cristo. Amém. Muito bom. Fala, Valdecir. Então, eu queria falar sobre o assunto aí de depressão aí. A maioria dos seres humanos, eles têm algum problema e se isola. Isso é pior, isso não cura. Aí vai se entupir de remédio de farmácia, achando que ali está a cura, mas isso é pior também, não tem cura. A cura do depressivo é comunicar com o irmão, né? Se abrir dos seus problemas, né? E confiar. Agora, se ficar isolado e procurar não resolver o problema lá quietinho lá, isso não vai acontecer, não. É a minha opinião, não vejo isso, não. Então, muito ser humano, qualquer probleminha que tem, se afasta, fica lá isolado e só aumentando, porque isso ali está dentro do cara, né? Ele vai só ficar alimentando isso aí. Então, é isso aí. O depressão aí se alguém entra e começa em depressão, procura um irmão, conversa, se abre, vai contar os problemas, né? Aí um pode ajudar o outro, não é verdade? Amém. Muito bom, irmão. Muito bem. Bom, às 11 horas, vamos às considerações finais aí. O papo está muito bom, mas foram 2 horas de conversa. Domingo abençoado, hein? Amém. Suas considerações, Donata. Proveitoso. Vai o meu agradecimento a todos que estiveram presentes. Um término de domingo abençoado para todo mundo. Amanhã tem mais, tem repeteco. Amém? Glória a Meu Deus. abraço a todos. Amém. Valdecir Cândido, considerações finais. Gratidão, gratidão. E ótimo começo de semana para todos. Amém. Ademir Gregório, considerações finais. Ô, meu cunhadão, é isso aí. Eu tô quietinho, mas tô ouvindo todo mundo. Foi muito lindo, né, o que foi falado aí. E isso é algo, assim, para falar sobre depressão. Depressão é uma coisa que, tipo, não existe para quando você sabe quem você é, né?
Daí você não fica mais preocupada. A única coisa que você pensa assim na mente é o amor, né? O amor ao próximo. E isso já desde assim, até meu filho, que nem a gente tá falando sobre criança aí, né? O meu filho, o Felipe, né? O Luiz Felipe, ele já sabe do tamanhozinho que ele é, assim, ele já sabe quem ele é e já tá posicionado. E eu fico muito feliz por isso, pela minha família e por todos aí, né? Todos que têm entendimento para a gente poder viver bem, né? Viver mais sossegado, acordar de manhã, olhando o próximo e sempre lembrando que não é o meu eu, né? É o próximo, né? Se a partir do momento que você pensa no meu eu, daí você já está fora do plano. Não que você está fora, né? Porque Jesus está dentro de nós todo tempo e a gente não sabia disso, né? A gente tinha que, quando a gente não sabia dessas coisas assim, a gente entendia que a gente tinha que buscar a Deus. Como que a gente vai buscar a Deus, sendo que Ele já está aqui nos abraçando nosso coração, né? Isso que é legal. Então, um ótimo domingo a todos e é isso aí. Tamo junto, irmãos. Amém, irmão Ademir Gregório, graça e paz. Melhor dia para você também. Graça e paz. Donata já foi, Ademir já foi o irmão Valdecir, irmã Viviane. Só agradecer mesmo e um ótimo começo de semana a todos. Amém. Irmã Cileide. Estou muito feliz aí que o irmão abordou esse assunto, porque muito eu tenho falado durante o nosso estudo aqui, falando, irmãos, nós sabemos que o nosso espírito é salvo, mas a Irmandade padece com a doença da alma, do corpo. Então, assim, a gente falar um pouco mais sobre a alma desses, ajudar esses irmãos, é muito importante, né? E deixar um recado aí para quem estiver ouvindo, se vê que a depressão vem aproximando, não se entregar nunca, não se entregar, procurar um irmão que tem mais confiança, segurança, conversa, se esforça, levanta, vai até um bosque, uma praça, sozinho, você não precisa de outra pessoa, vá sozinho, dá uma volta, que isso já vai gerar o oxigênio, já vai ajudar você. Então, assim, para nunca se entregar, nunca desistir e procurar sempre uma ajuda, é natural procurar. Por melhor que esteja, vai oscilar, a depressão vem e vai. Mas se você se esforçar, levanta, fala com o irmão, vai até dar uma voltinha, que vai melhorando. Amém, irmã Zayada? Ótima semana para todos. Amém, irmã Cileide. Eu quero agradecer, então, os irmãos. Muito boa a nossa conversa. Tivemos aqui um momento de condição da parte de Deus para a gente estar sempre ajudando, tentando ajudar, né? Nossa família, nossos entes queridos. Muito obrigado, irmão, pela presença de vocês. Amanhã, às 7:30 da noite, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Um grande dia, excelente dia para todos vocês. Graça e paz. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me